Salve! E aí, está curtindo nossos vídeos, está compartilhando? Você pode se inscrever no nosso canal. Faça isso, recomende aos seus amigos para ficar sempre na cara do gol. Na série As 9 Copas do Mundo que eu fiz, hoje chegou a vez de falar da conquista do tetracampeonato nos Estados Unidos. Olha, depois de 82 na Espanha, 86 no México, 90 na Itália, o Brasil sempre saindo como um dos grandes favoritos e não vencendo, eu já estava achando que o azarado era eu. Fazia muito calor em São Francisco, onde o Brasil foi jogar as suas duas primeiras partidas. Na verdade, os jogos eram em Palo Alto, uma cidade perto de São Francisco. O Brasil tinha com o técnico Carlos Alberto Parreira um problema, a zaga. Os dois zagueiros principais, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes se machucara já na fase de preparação para a Copa, e o Ricardo Rocha se machucou no mesmo dia da estreia, no primeiro dia, acabaram cedendo lugar para os zagueiros reservas. Aquilo parecia um anúncio, um prenúncio de que o Brasil ia se dar mal naquela Copa do Mundo. E todas as atenções, tudo estava focado em cima de Raí, que era o grande camisa 10 do Brasil. Era sobre ele que recaíam todas as expectativas de ser o jogador de desequilíbrio da seleção. Mas Raí vivia um mau momento. Apesar disso, ele começou jogando. O Brasil venceu a Rússia por 2-0. Olha aí a Rússia, país sede desta Copa do Mundo. Com gols marcados por Romário no primeiro tempo e Raí de pênalti no segundo tempo. Ali começava a grande saga de quem se transformaria no maior jogador da Copa, o baixinho Romário. O segundo jogo, ainda no Stanford Stadium, foi contra Camarões. A seleção africana era sempre considerada um azarão, mas o Brasil passou fácil. Romário e Bebeto, em grande partida, acabaram destroçando os camaroneses. Mais uma vez, Raí começou jogando e foi substituído por Miller, porque não fazia uma grande partida. Parecia que a seleção brasileira se notabilizaria pela marcação no meio-campo de Mauro Silva, de Dunga, de Zinho e de um jogador que iria aparecer na próxima partida, no terceiro jogo do Brasil. Romário, Bebeto e Márcio Santos de cabeça fizeram os gols da seleção brasileira nesse segundo jogo, a segunda vitória na Copa dos Estados Unidos. Quase todos os estádios da Copa do Mundo dos Estados Unidos eram abertos, sem cobertura para o público. Mas esse estádio de Detroit, o Pontiac Silverdome, onde o Brasil foi jogar a terceira partida, era um estádio fechado, climatizado. Uma novidade para aquela época, sobretudo em se tratando de jogo de futebol. E o Brasil foi enfrentar a Suécia no seu jogo mais difícil dessa fase. A Suécia saiu na frente no primeiro tempo e o Brasil, que ainda tinha Raí, e aí é que ele começou a perder a posição, substituído por Paulo Sérgio, acabou conseguindo um empate no segundo tempo com o Romário, mas teve uma partida duríssima, quase sendo derrotado pela seleção da Suécia, que viria mais adiante a se encontrar de novo com o Brasil. Fim da primeira fase, o Brasil com 2 vitórias e 1 empate. E a fase de mata-mata para o Brasil começa num dia emblemático para os americanos, 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. Nosso adversário, a seleção da casa, os Estados Unidos. O jogo foi muito mais difícil do que se imaginava. A seleção dos Estados Unidos, sem tradição, mas jogando em casa, ofereceu muita resistência ao Brasil. Um gol de Bebeto aos 28 minutos do segundo tempo deu a vitória ao Brasil. Vejam que nesse jogo já não está em campo Raí, barrado no banco de reservas, e Parreira transforma Mazinho no novo homem do meio-campo da seleção brasileira. Um meio-campo que aparentemente não tinha nenhuma criatividade, com Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho, jogadores defensivos, jogadores de combatividade, não de criação, acabou jogando tudo nas costas da dupla atacante Bebeto e Romário. E foram eles que resolveram não só esse jogo, como a Copa do Mundo como um todo. Quartas de final, Brasil e Holanda, o jogo do gol de branco, que Romário quase atrapalha, mas faz uma corcoveada no ar, saindo da direção da bola chutada por Branco. O Brasil derrotou a seleção da Holanda por 3-2, Romário fez 1-0, Bebeto 2-0, o jogo parecia fácil, a Holanda recuperou-se, empatou a partida e o gol de Branco de falta aos 35 do segundo tempo colocou o Brasil na semifinal da Copa do Mundo. E novamente a Suécia no nosso caminho. O Brasil, que já tinha empatado com a Suécia na primeira fase, vê os suecos novamente com aquele ferrolho, aquela retranca no seu caminho. Mas o Brasil vence por 1-0 com um gol já no final. Romário de cabeça aos 35 do segundo tempo. Mazinho mais uma vez titular, Raí entrou no segundo tempo.
e estamos assim classificados para a final da Copa do Mundo. No nosso caminho, a seleção da Itália. O jogo 0-0, um jogo de muita defesa, de poucas opções, poucas chances de ataque, de gols de um lado e de outro, prorrogação e nada de gol. A seleção brasileira jogando com o Mazinho no meio do campo, Raí no banco de reservas, Bebeto e Romário tendo que resolver lá na frente, e a decisão foi para os pênaltis. Baresi, o grande capitão italiano, chutou o primeiro pênalti por cima. Márcio Santos perdeu pelo Brasil, defesa do goleiro Pagliuca. Albertini fez 1-0 para a Itália, Romário 1-1, Evani 2-1 para a Itália, Branco empatou de novo. E aí entra em campo Taffarel, que faz a defesa no chute de Massaro. Entra nesse cenário, evidentemente. Dunga fez 3-2, Roberto Baggio bateu o fatídico pênalti por cima da trave, deixando o Brasil tetracampeão do mundo e a grande festa do povo brasileiro e da seleção brasileira. 94.194 torcedores presentes ao estádio de Rose Bowl em Pasadena, na Califórnia. Assim foi a conquista do Brasil, tetracampeão do mundo. Depois de 4 coberturas, enfim, eu pude comemorar o título de campeão do mundo. 98, nossa próxima parada na história das nossas Copas do Mundo, as 9 Copas que eu cobri. Esta Copa de 94 foi pela Rádio Nacional e a próxima Copa 98 já estarei de novo na Rádio Globo. E eu conto para vocês no nosso próximo encontro. Compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal para ficar sempre na cara do gol. Até a próxima!